Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Quarta-feira, 9 de julho, tem uma obra rolando aqui do lado da minha casa. Enfim, vamos tocando, espero que o áudio não fique prejudicado, né? Nem me desconcentre aqui muito com essa obra, né? Vamos lá, silenciou? Silenciou. Daqui a pouco já volta. Galera, falei ontem bastante do projeto do Botafogo para mais um estádio, né? Além do Newton Santos, o Botafogo pretende, isso não é segredo para ninguém, ter o seu próprio estádio, né? E se falou no terreno ali do Parque Olímpico, da região do Rio dos Passarinhos, né? Próximo ao próprio Rio Centro. E o Tairo Arruda, o nosso CEO, negou que o Botafogo já tenha comprado o terreno ou que mesmo o terreno seja naquela localidade, né? Fato é, isso, né, todos nós sabemos, até através do próprio Tairo Arruda, que sim, o Botafogo está buscando em 2025 se estruturar, né, fisicamente nas suas facilities, né, como dizem os americanos, que o Botafogo tem feito melhorias incríveis no Lonier, o Botafogo tem feito também ótimas melhorias no próprio Newton Santos, só que aquilo, né, o Newton Santos, o Botafogo tem até, se não me engano, 1951, enfim, tem aí mais uns 25 anos de uso do Newton Santos, mas a gente quer a nossa casa com a nossa cara, né? E o Botafogo, segundo esse projeto, expliquei bastante isso aqui ontem para quem não viu, seguiria com as duas opções, né? Podendo jogar num estádio menor, 25 a 30 mil torcedores, mas estilo Caldeirão, estilo Premier League, né? Com a arquibancada vindo literalmente até pertinho do gramado, né? Aquela pressão. O Newton Santos, eu adoro o Newton Santos, acho que você que está me assistindo, que frequenta o Newton Santos também, a gente nos últimos 18 anos, né? Eu que frequento desde do jogo de inauguração, a gente foi aprendendo, né? A se acostumar, a gostar, enfim, ali da região, né? Do Engenho Novo, enfim, e da Zona Norte, né? Ali Norte Shopping, linha amarela, né? Dependendo do seu acesso, mas de qualquer forma o Botafogo pensa num estádio que de fato faça uma grande pressão nos adversários, né? Acho que no Newton Santos, por mais que a gente tenha, né, um público de 40 mil pessoas no Newton Santos, o fato de ter a pista de atletismo afasta, fora também a questão acústica, né? Aquelas aberturas todas, acaba que é difícil realmente fazer aquele barulho todo como a gente vê em estádios, né, da própria Premier League, como eu citei. Então o Tairo desmentiu, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe que o Botafogo sim está atrás de um terreno. Pode ser que ele acabe nem sendo esse terreno ali, né, do Parque Olímpico, que tem a questão também do Roberto Medina, né, do Rock in Rio, enfim. O fato é que o Botafogo está sim querendo concluir essa parte de aquisição de um terreno. Expliquei também aqui ontem que teria também um hotel, um grande hotel, né, próximo ali no complexo do estádio, para justamente, né, ser um apoio e também uma forma de faturar mais, beleza? Galera, vamos falar do zagueiro Dantas. Saiu inclusive no GE a confirmação ontem à noite que o Botafogo formalizou uma proposta pelo jovem zagueiro de 21 anos do Novo Horizontino. A gente lembra que o jogo de estreia, né, foi um jogo treino de estreia do Paiva, foi um amistoso contra o Novo Horizontino, então as diretorias têm bom relacionamento e o Novo Horizontino, ao receber a proposta, já disse para o Botafogo: beleza, a gente topa negociar, mas iremos apresentar uma contraproposta ainda esta semana. Então a gente espera aí um desfecho em breve, caso, claro, o Botafogo aceite, né, essa contraproposta do clube lá de São Paulo, Novo Horizontino, beleza? É uma reposição ao Jair, naturalmente. O perfil é o perfil que agrada o scout do Botafogo, um jovem zagueiro, né, que pode, inclusive, futuramente rumar para a Europa, né? Mas por hora é justamente para suprir essa ausência do Jair e do próprio Bastos, né? Que a gente sabe está fora de combate. No momento a gente tem aí, além do Barbosa, né, o próprio Caio Pantaleão, enfim, mas o Botafogo está necessitando, né, de um zagueiro, tomara que feche e dê certo com o Dantas. Falei essa semana também do Naves, né,
que é o zagueiro do Palmeiras, que o Botafogo também está aí de olho, né? Mas agora o Dantas está um pouco mais próximo, justamente pelo fato de que o Novo Horizontino topa negociá-lo, né? Os valores são mantidos em sigilo, a gente não teve acesso à questão de grana, beleza? Pessoal, ontem o jornalista Jorge Nicola trouxe a informação de que Roberto Firmino, ele mesmo, 33 anos, ex-atacante do Liverpool, da seleção brasileira, teria voltado a negociar com o Botafogo, né? O Botafogo estaria de novo fazendo contatos pelo jogador, né? Depois que saiu essa notícia do Nicola, o Botafogo negou, tá? O Botafogo disse que não há nenhum contato nesse sentido, e o Jorge Nicola foi lá e gravou mais um vídeo aqui na plataforma do YouTube, quem quiser assistir, dizendo que teve realmente uma fonte do clube que passou essa informação, né, do contato do Botafogo, e tem algumas coisas interessantes aí em relação ao Roberto Firmino, né? Ele está lá no Al Ahly, né, da Arábia Saudita, tem contrato até junho do ano que vem e gostaria de sair, né? Gostaria de sair. A gente até entende que ele não esteja muito satisfeito, porque o que aconteceu, tá, com ele lá na Arábia? Ele não foi relacionado, né? Ele não fazia parte da lista do campeonato saudita. Entrou um outro cara no lugar dele, escolha da comissão técnica, tá? Essa foi a única razão. E ele estava relacionado na Champions Asiática, tá? Na Champions Asiática, o Firmino arrebentou, tá? Desandou a fazer gol, inclusive na final, fez 2 gols na final, então foi super bem o Roberto Firmino. Ele estava, na verdade, esperando voltar para o futebol inglês, tá? Só que não pintou até agora nenhuma proposta da Premier League para ele, né? Talvez pro nível da Premier League, né? Um jogador de 33 anos seja considerado, né, já velho, né? Então essa proposta não pintou. O salário dele na Arábia, naturalmente, vocês devem imaginar, é bem alto, beira ali quase 10 milhões de reais, então é muita grana. Mas ele tem um sonho, né? Ele tem um sonho, né? Bob Firmino tem um sonho, que é voltar à seleção brasileira, até porque é um novo trabalho que começou com o Ancelotti. Nenhum atacante se firmou na seleção brasileira, até por conta do antigo treinador, né? Convocou Igor Jesus, depois não convocou mais, Richarlison não se firmou, enfim. E o Firmino sabe que hoje o novo técnico do Botafogo, né, o David Ancelotti, tem essa ligação, né? É filho do homem, é filho do Carlo Ancelotti, que está à frente da seleção. Então, claro que ele vindo para o Botafogo e desempenhando bem no Botafogo, né, até a Copa do Mundo, daqui a um ano, teria chances, né? Entraria de novo na vitrine, não só para a Copa do Mundo, como até mesmo, quem sabe, um retorno aí para a Europa em alto nível, né? Então são possibilidades, são coisas que, de fato, né, ajudam caso o Botafogo realmente tenha interesse no Firmino. O Botafogo negou, né? O Botafogo disse que, por hora, não existe esse contato, ao contrário dessa fonte aí do Jorge Nicola, né? Então, temos que aguardar. Pessoal, falando nisso, eu já vou falar do dia de ontem, né? Que eu botei até na thumb aí, do David chegando ao Rio, até surpreendendo, né? Eu falei ontem que ele chegaria hoje, quarta, ele chegou um dia antes, né? O pessoal tem falado muito dessa questão, poxa, o Textor foi malandro, porque de repente o Botafogo vai ter mais jogadores convocados para a seleção, né? Pela proximidade, né? Pai e filho, e isso vai valorizar os jogadores, e os jogadores eventualmente podem ser convocados para a Copa do Mundo, e depois a ter negociados, enfim. Gente, isso tudo bem, é um raciocínio que eu até entendo, né? Mas é o famoso não é nada, não é nada, não é nada, né? Porque a gente sabe que o Ancelotti, do alto aí da sua experiência, né, não vai convocar um jogador simplesmente porque o filho pediu. Claro que o filho, estando no Botafogo, ele vai passar as informações ali com mais facilidade. Ó, esse cara aqui fica de olho, né? Tá se destacando muito, né? Óbvio que o Ancelotti pai, né? Ele vai olhar, talvez, com um pouquinho mais de atenção para o Botafogo. Ele ontem mesmo, né, nas redes sociais, desejou muita sorte ao filho, que vai estar acompanhando e tal. Mas
a gente sabe que o futebol é muito profissional. Ancelotti, então, nem se fala. Então, assim, no fundo, não é um aspecto a ser considerado, né? Eu, sinceramente, não considero esse aspecto, até porque, independente de quem fosse o treinador, né, do Botafogo, o Ancelotti já foi ao jogo do Botafogo, por exemplo, né, o jogo contra a Laú, ele estava no Newton Santos, né, assistiu a atuação de gala do Igor Jesus, que hoje, infelizmente, não está mais aqui, está no Nottingham Forest, né, tem assistido o John se destacando, né, enfim, então não acredito que isso vá fazer uma grande diferença, tá? Muito pouco mesmo. Acho que nem vale a pena a gente considerar isso, né? Vai convocar porque não faz sentido, né? Claro que o que pode acontecer, e que o pessoal também brincou muito aí nas redes sociais, né? O Textor é um gênio, né? Contratou o filho e vai ter uma assessoria grátis de ninguém mais, ninguém menos que Carlo Ancelotti. Isso aí pode até ter, né? Aquela troca de ideia do pai dar algum palpite. Mas vamos lá, vamos falar da chegada logo, né? Do David Ancelotti. Eu gostei muito dessa chegada por vários aspectos, né? E o pessoal perguntou quem que é aquela moça bonita, né? Que apareceu tal nos vídeos do Botafogo. É a Mayara Bordim, né? A Mayara, ela faz esse trabalho com jogadores também que chegam, obviamente com o treinador, até de tipo, eu imagino que ela fale vários idiomas, né? E ela que é ex-jogadora, né? Ex-atleta até do futebol feminino do Botafogo, ela faz justamente esse meio de campo, olhar feminino, né? De procurar uma casa, né? Ajudar na procura de uma casa pro treinador ou pro jogador recém-chegado, né? Escola pros filhos, aquela coisa toda. Então a Mayara, que apareceu bastante no vídeo, o Joel Carli, né? O nosso zagueirão capita Carli também apareceu ali, dando as boas-vindas já no Lonier. Isso eu gostei muito, né? Eu botei as boas impressões aí na thumb e, na verdade, acho que foi por ambos os lados, né? Tivemos boa impressão do Ancelotti, do David Ancelotti, e ele também acho que gostou muito do Lonier, inclusive falou em bom português, diga-se de passagem, né? Considerou um lugar dos sonhos, né? Ele misturou um pouco o espanhol, mas se saiu muito bem no português, que isso também foi uma coisa que a torcida do Botafogo logo detectou nesse vídeo, né, que a Botafogo TV publicou. Que é menos uma barreira, menos uma coisa aí que poderia ser um empecilho, né? Pô, italiano, a gente imaginava que ele, obviamente, pelo tempo de Espanha, falasse bem espanhol, mas ele foi bem no português, né? Foi muito bem, então acho que a comunicação será de boa, será tranquila, né, com os jogadores do Botafogo. Apareceu ele até trocando ideia ali com o Marlon, né, no treino. Ontem ele só observou, né, tava o Caçapa ainda à frente da atividade, mas assim, o que eu queria destacar aqui das boas impressões, além dele falar bem o português ali, ficou nítido que ele chegou no Galeão, né, tipo, o cara podia enrolar, né, pô, tô de férias aqui na Espanha com a família, podia dar aquele miguezão, né, tipo, me apresento semana que vem, né? Não, o cara veio, chegou um dia antes do que era previsto e foi direto para o Lonier, conheceu o Lonier, conheceu os jogadores, né? Já vestiu a camisa de treino, né? Já ali com o DA na camisa, né? Com as suas iniciais. Então isso mostrou que o cara tá muito afim de trabalho, né? Isso eu gostei muito, né? Que ele hoje já deve dirigir a primeira atividade. E o pessoal tem perguntado, sábado, 18h30, Vasco e Botafogo, lá no Mané Garrincha. Será que teremos Ancelotti já no banco? Né? Tudo vai depender do bid, né? O famoso bid. A tendência é que seja o Caçapa. A expectativa, né? Desde o início da semana, eu falei aqui, era do Cláudio Caçapa dirigir a equipe, mas se por acaso bidar, tem chance, né? Já que o homem mostrou que está a fim de trabalho, arregaçou as mangas, né? Não quis perder tempo. A gente lembra que o Botafogo ficou uma semana dessa vez, importante falar, né? Se demorou meses, né, no início do ano, agora demorou uma semana sem técnico. Dessa vez o Textor agiu rápido. Então a gente critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar, né? É claro que é ainda um treinador que gera interrogações, porque vai ser o primeiro trabalho dele, né? Como treinador, propriamente dito,
mas eu tô sentindo que a torcida do Botafogo, né, e não tem outro jeito, mesmo que você torça um pouco o nariz pela escolha do treinador, agora é torcer pelo sucesso do David Ancelotti, né? E esses primeiros sinais, pelo menos, têm animado muito a gente, né? O cara chegou, já foi direto, botou a camisa de treino, não teve tempo ruim, né? Não ficou ali, não, vou pro hotel, depois tem a coletiva de apresentação, que vai ter, né? Mas assim, já foi direto, conheceu os jogadores, elogiou os jogadores, né? Elogiou a mentalidade dos jogadores, né? Óbvio que ele estava muito ligado aí mesmo que de férias, acompanhando o Botafogo também no Mundial, né? Se ele não viu todos os jogos agora, certamente deve ter visto os jogos que o Botafogo fez recentemente lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, gostei, me pareceu um cara demonstrando já humildade, né? Humildade e, assim, boa vontade, né? O fato dele falar português também, não tinha a menor obrigação, né? Então, mesmo ali misturando uma palavrinha ou outra com o espanhol, se saiu super bem, mandou super bem, né, no português e elogiando, enfim, o cara tá afim. Se vai dar certo ou não, é outra história que saberemos, né, daqui a um tempo. O Botafogo tem que agora voltar ao ritmo de competição, né? Vamos acompanhar também os próximos dias com relação ao que eu abri falando aqui no vídeo, que são possíveis reforços, e o próprio David vai certamente também detectar, né, o que o Botafogo precisa aí nesse sentido, já que tivemos dois titulares, duas perdas, né? Jair e Igor Jesus. Voltou a obra aqui do lado, galera, então é hora de encerrar. Deixe seu like, faça seu comentário, quero saber se você também teve essa mesma boa impressão que eu tive, né? Dessa primeira fala ali, a primeira entrevista ali rapidinha do David Ancelotti, né? E tô torcendo muito que dê certo, beleza? Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima, sempre.